Oi, pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa terceira aula de logística reversa. Hoje a gente vai conhecer um pouquinho sobre o fluxo reverso, né? Sobre o caminho aí dos produtos que vão do cliente para a empresa, né? O contrário do fluxo direto, que é da empresa para o cliente. Então, vamos lá. O fluxo de materiais na logística reversa, ele é circular, né? Então, a cadeia de suprimentos, ela vai aumentar, mas também vai ser fechada, né? Porque os canais, elas vão formar ciclos e os materiais vão retornar para as etapas anteriores da cadeia, né? Para que eles sejam processados novamente e eles tenham uma nova utilização, né? Por meio da reutilização daquele produto ou da reciclagem, tá? E assim como a gente tinha lá no fluxo direto, a logística reversa também vai exigir uma integração entre os agentes da cadeia, tá bom? Entre todos os elos aí da nossa cadeia de suprimentos, tá? Então, qual é o objetivo principal ali da cadeia reversa? Agregar valor ao resíduo por meio da reciclagem, tá? Então, a gente precisa analisar alguns pontos com bastante atenção. Primeiro é o custo de transporte, o custo de desmontagem dos produtos, né? Também tem que ter uma estratégia logística para a gente recolher esses produtos ali do pós-consumo, tá? A gente vai ter que ter uma localização de centros para desmanchar aqueles produtos e remanufaturar aqueles produtos também. A gente tem que desenvolver sistemas para integrar o fornecedor e o cliente, né? Uma tecnologia aí para que a gente possa desmontar e separar os materiais também, tá? Por quê? Porque o fluxo reverso é o caminho inverso para os produtos e para os resíduos. Também é o caminho inverso para as embalagens, tá? Então, vai sair do consumidor para o produtor. Então, ela vai utilizar aí duas estratégias principais, né? De estratégias operacionais. Que a primeira que a gente vai falar um pouquinho agora, que é o controle de estoque no sistema de fluxo reverso, tá? Em qualquer lugar que a gente fale de controle de estoque, a gente sabe que tem uma importância tremenda para nós, tá? Então, a gente vai ter que manter um bom nível de serviço aí para o cliente, disponibilizando o produto e oferecendo para aquele cliente o marketing, o suporte que vai ser necessário para que as vendas sejam realizadas, tá? Então, a gente vai economizar aí na compra de lotes de produção, a gente vai ter uma proteção aí contra a mudança de preço, tá? A variação na demanda também, tem que ter proteção contra instabilidade, tá? E a gente tem que ter uma maior segurança, tá bom? Então, se a gente não tiver uma organização correta, tá? Podem acontecer erros, esses erros vão causar o quê? Prejuízos. Então, para isso, a gente utiliza softwares para planejar e controlar e também utiliza sistemas de gerenciamento, tá? Então, a gente vai completar o ciclo de processamento do pedido, né? Que é desde quando o cliente pede até a fabricação daquele produto, até a entrega daquele produto, sem erros, tá? Então, a gente vai requisitar os pedidos daquele cliente no menor tempo possível e vai entregar também no menor tempo possível, tá? Só que nessas etapas podem acontecer erros, tá? Só que a gente tem que... Esses erros têm que ser mínimo possível, tá, gente? Para não atrapalhar no final da cadeia, tá? Então, é uma consideração... Porque o processamento de pedidos, a gente sabe que é uma atividade primordial para a logística. A situação vai ser diferente também se os produtos que forem consumidos voltarem para o fabricante original. Então, é um recurso que vai ser alternativo ali para fabricar outros produtos. Ó, a gente tem aqui essa figura que ela vai falar um pouquinho do processo logístico direto e do reverso. No direto, o que a gente tem, né? A gente tem que o cliente fez o pedido, né? A gente vai processar aquele pedido, ele vai para o suprimento, isso aí vai buscar no estoque. Se a gente não tiver aquele produto pronto, vai ter que produzir, vai ter que manusear, embalar, estocar novamente para armazenar aquele produto e ele ser transportado de volta para o cliente. E quando esse produto vai vai sair do cliente para voltar para a fábrica, para seguir todo aquele caminho, ele vai voltar tudo que ele fez e vai para a produção de novo, tá? Vai ter que ser transportado. Em alguns casos ele vai ter que ser embalado novamente, vai ter que ser manuseado, vai ter que ser transportado, voltar para a cadeia, para o início da cadeia de produção e percorrer todo o caminho novamente até voltar ao cliente, tá bom? Essa é a logística reversa. Então, a gente viu o quê? Que o produtor vai atender as demandas e vai receber produto que vai retornar do mercado, né? Então, a gerência de material vai ter que decidir se vai produzir com uma matéria-prima que é adquirida externamente ou se ela vai reutilizar os produtos, vai recondicionar eles como novos e vai minimizar os custos fixos e os custos variáveis, tá?
O fabricante, ele pouco sabe sobre qualidade, sobre a frequência e sobre a quantidade que esses produtos retornam, tá? Então, se ele utilizar produtos retornados e reciclados, ele pode baratear o custo da produção dele. Só que vai ter uma incerteza ali na oferta, né? Vai ter que ter uma necessidade de um estoque de segurança, vai aumentar aí um pouquinho o custo de oportunidade, né? Que é aquele dinheiro que tá ali, você está usando em uma coisa, mas poderia estar usando em outra, né? Então, qual é o seu custo de oportunidade? Quanto você está deixando de ganhar? Porque você tem que investir em alguma outra coisa, né? Então, a gente sempre tem que planejar, tem que fazer sempre o planejamento da produção, ver qual é o melhor caminho que a gente tem que seguir, né? Para ver se a gente vai seguir pela reciclagem, vai partir para remanufatura, vai ter o reparo da nossa produção, né? Ou então a gente vai fazer, normalmente vai seguir só o fluxo direto, tá? Então, a gente tem aqui outra figura que mostra um pouquinho aqui do que a gente estava falando, né? A gente tem o retorno desses produtos, né? Que eles são usados. A gente tem o estoque, que ele pode ser recuperável, que é aquele estoque que está à nossa disposição. A gente vai recuperar aquele produto, tá? E depois a gente vai estocar ele novamente para ser usado. Então, o cliente sempre demanda produto novo, tá? E se não tiver esse produto novo, e depois que esse produto é usado, ele vai retornar aqui para o custo, para a nossa produção, começando tudo de novo, tá? Então, a gente também tem que fazer uma avaliação financeira aí desses produtos retornáveis, a gente tem que ter uma previsão de chegada desse produto para que essa dependência desse tipo de material não atrase também a nossa produção, né? Então, o modelo tradicional de controle de estoque, ele tem basicamente 3 itens, né? Que é a geração de componentes de produto, né? No controle de estoque, a gente sempre vai ter ações que diminuir essas aquisições, tá? De produto. No fluxo reverso, isso vai variar. Vai depender se esses componentes estão retornando, vai depender se a gente tem demanda de retorno desse produto, né? Se os clientes estão mandando esses produtos de volta, qual é o estado que esses produtos estão chegando, né? Qual é o tipo de matéria-prima que ele vai virar, se a gente vai colocar para ser o insumo, né, para virar matéria-prima, se a gente vai reutilizar ele, se a gente vai reciclar, se a gente vai aproveitar somente algumas peças. Então, tudo é um pouco incerto nesse ramo, por isso que a gente tem que trabalhar, né, com muito cuidado, tem que ter muitos softwares à nossa disposição, às vezes não precisa nem de tantos softwares, mas a gente precisa pensar mais fora da caixa para ver o quanto a gente está lucrando, né, e o quanto a gente pode melhorar aí os nossos processos, tá? Então, materiais que são provenientes de contratos externos, eles são coordenados com produtos de recuperação interna. Então, a gente tem uma cadeia de suplemento dupla aí, né? Então, nenhuma das duas vai poder ser operada isoladamente, né? As duas têm que andar aí em concordância, tá? E na logística reversa, a gente tem um sistema rígido de estratégia e de controle de estoque, tá? Sempre vai ter produto que vai retornar, que vai precisar ser reparado ou que não poderão ser utilizados diretamente, como eu falei anteriormente. Então, são certas polêmicas aí que giram em torno da logística reversa e que, se a gente for trabalhar com elas, a gente tem que pensar bem antes de tomar alguma decisão, tá bom? E a gente também tem o planejamento da produção com a reutilização desses produtos, tá? Então, o ponto importantíssimo na logística reversa é o quê? Planejamento da produção, né? Como é que a gente vai reutilizar esse material que foi retornado? Qual é o grau de adequação que a gente tem do nosso planejamento tradicional com esse tipo de problema, né? No caso do reuso, a gente não tem um processo de produção específico, né? Então, a gente vai ter uma limpeza ou um reparo ali mínimo, tá? Então, a gente vai estar utilizando o quê? Material de manuseio, tipo pallet, né? Embalagem. Então, são materiais que a gente sempre está usando e está sempre reutilizando de toda forma, tá? Então, a gente vai ter que coletar, distribuir e controlar o estoque desse tipo de produto, né? Então, todas as empresas, elas têm que ter saída para garantir que o resíduo que ela está gerando não vai virar lixo, tá? Então, a primeira coisa que a empresa tem que ter é um PRS, que é o Plano de Resíduos Sólidos, onde vai descrever detalhadamente qual é o ciclo de vida do produto, tá?
como é que vai ter a operação de tratamento ali dos resíduos que vai ser gerado da empresa, tá? Então, a gente tem que ter todo o domínio da nossa cadeia de matéria-prima de insumo que a gente está envolvido ali. Porque lembra que nas aulas passadas eu falei que algumas empresas jogam diretamente os resíduos nos rios, isso vai acabar com os rios, vai poluir os rios, vai poluir a terra, vai matar os peixes, então vai gerar prejuízo para a gente. Então, não está gerando prejuízo só para a empresa, é para o meio ambiente no total. Então, a empresa tem que ter um PRS, tem que dizer quais são os resíduos que ela está gerando, né? E além de dizer quais os resíduos que está gerando, ela tem que fazer qual é o fim, né? Tem que dizer qual é o fim que ela está dando àqueles resíduos. Então, é muito importante, tá? Que a empresa tenha esse plano, que ele seja colocado em prática, tá? E também tem várias formas diferentes da gente implantar aí nosso projeto de logística reversa. A gente pode coletar e reciclar as embalagens e produtos que não estão sendo mais utilizados e reutilizar esses insumos, que é o mais comum, tá? Então, a empresa não precisa reutilizar necessariamente o próprio lixo para produzir novos produtos, tá? O ponto é que a empresa tem que garantir que todos os resíduos tenham uma nova utilidade, mesmo que seja até resíduos fora da cadeia de suprimentos da empresa, tá? Então, diferente do processo de produção tradicional, não tem uma sequência exata de funções, tá? Então, a sequência da função vai variar de acordo com o produto. Então, a gente tem um produto antigo que ele pode ser desmontado e vai ter uma parte para reciclagem, uma parte pode ser vendida, ou então esse material vai ser desmontado e vai ser reparado, ou vai ser remontado, ou vai ser acrescentada novas partes até virar um produto novo. A gente não sabe até ver qual é o estado do produto, tá? E por fim, a gente tem uma tipologia do fluxo reverso de bens semiduráveis, né? Por exemplo, os pneus, tá? Que vai ter uma vida útil que pode ser de alguns meses até a 2 anos. Então, é uma categoria intermediária, né? De bens ali descartáveis, tá? E os bens duráveis, eles podem ser utilizados durante décadas, né? Aqueles descartáveis é que a gente vai usar algumas semanas ou até 6 meses, a gente usa ou usa uma vez só. E os duráveis, eles vão ser utilizados por muitas décadas, tá? Então, o fluxo reverso ali do pneu, né, tem umas características tanto de um fluxo de reverso descartável quanto do fluxo reverso de um bem durável, né? Por quê? Porque a gente vai utilizar ele por um tempo, mas depois a gente vai ter que descartar, né? Então, a distribuição desse material, que é o pneu, tem pelo menos 3 tipos de coleta, né? Tem a coleta informal, depois que ele é descartado, tem a coleta seletiva e a coleta de lixo urbano, tá? Então, a origem primária do material vai ser nos domicílios urbanos ou nas empresas e nas indústrias, tá? E coletar pneu aqui no nosso país é uma coisa nova, né? Porque começou uma atividade para conscientizar a população, para que esse produto possa ser coletado mais facilmente, tanto nos centros de coleta como por coleta seletiva. Só que ele também é vendido em lugares, né, especializados, tipo borracharias. A gente sempre acha um pneu velho lá. E só que aqueles pneus que realmente não servem para nada podem ser encontrados em qualquer lugar. No meio da pista, pode ser encontrado no meio da rua, nos quintais, né? Então, isso aí vai ser um foco de dengue e é horrível, né? Ele vai ficar ali durante anos sem se decompor, tá? Depois que a gente passou a etapa da coleta, a gente vai selecionar, separar e comercializar aquele produto, que geralmente é comercializado por intermediários que são os sucateiros, né? Que eles são especializados de acordo com a natureza do produto. Depois de consolidado, para poder facilitar o transporte, né, ele vai ser comercializado diretamente com as indústrias de fabricação de matéria-prima, por exemplo, o ferro e o aço, né? Lá em indústrias siderúrgicas, ou a gente vende para a indústria de reciclagem, que é o caso do pneu e do plástico mesmo. O material que é gerado para reciclagem vai ser comercializado ali no mercado secundário, né? Que vai ser vendido como matéria-prima para outras empresas ou indústrias, tá? E a gente tem aqui o fluxograma desse processo, né? O fabricante tem matéria-prima nova, vai fabricar produtos semiduráveis, né? Vai para o consumidor final ou para a pessoa física, vai virar um bem de pós-consumo. Se ele for semidurável, ele pode ir para a coleta informal ou para a coleta seletiva ou para a coleta de lixo. Se for para a coleta informal, ele vai ser vendido a intermediários e aí vai para a reciclagem. Se for para a coleta seletiva, ele vai ser selecionado, depois vai para o intermediário e depois vai para a reciclagem, tá? E pela coleta de lixo normal, ou vai para o aterro sanitário para ser incinerado, ou os catadores vão selecionar lá no aterro sanitário e vender de novo
e ir para reciclagem, tá? Então, quase todo mundo tem o mesmo fim, que é ser reciclado. Que bom, né, pessoal? Que bom que não vai ficar aí jogado na rua, né? Então, a gente tem que pensar antes 2 vezes de saber o que está acontecendo com os nossos materiais antes de jogar ele no lixo, né? Será que alguém pode aproveitar? E como atividade da nossa aula de hoje, fazer um planejamento de uma empresa que tenha como principal objetivo reutilizar o seu material ou produto. Pode desenhar um fluxograma com os processos dessa empresa. Como assim, professora? Vocês podem pesquisar na internet uma empresa que faça a logística reversa, que reutilize o seu próprio material. Por exemplo, uma empresa que reutiliza a embalagem. Eu vou dar um exemplo aqui que vocês acho que às vezes nem pensam nesse exemplo, mas é o mais fácil, não vale mandar para mim, que é o da Coca-Cola, né, gente? A gente compra aquela Coca-Cola retornável, né? A gente tá pagando só pelo líquido e a gente vai devolver o casco. O casco é o quê? O casco é a embalagem. Então, a empresa tá reutilizando a embalagem do produto, né? A gente pega, compra o líquido, né? Cheio e dá um vazio. Botijão de gás. A gente pega, né? Quando o nosso acaba, a pessoa traz outro e pega o da gente, né, pessoal? Galão de água. É a mesma coisa. Tudo isso é logística reversa. A empresa tá aproveitando o quê? A embalagem, tá bom, pessoal? Então, o fluxograma nada mais é do que esse aqui, né? Você dizer os processos, né? O passo a passo ali do que você tá citando, que nesse caso vai ser a logística reversa, né? Vai fabricar o produto vai ser vendido para o cliente e vai retornar. Como é que ele vai retornar? Vai retornar através de catadores, você mesmo vai levar até o local, vai jogar no lixo, as pessoas vão selecionar, como é que vai acontecer? Aí, como é que a empresa vai reutilizar esse produto, tá bom, pessoal? Espero que tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de fazer atividade para garantir a presença. Até a próxima aula.